Olá, boa noite, irmãos de luz. Estamos aqui mais uma sexta-feira em happy hour ainda, 20 horas, para mais um papo legal, edificante, leve, descontraído de um tema super importante, tendo como base a obra, o livro de Roberto Roberto Chiniachink, perdoe aí o embola-língua, o trava-língua, até por um sobrenome diferente, né? Estrangeiro. Vou conversar aqui com o nosso amigo Hugo Sorriso, Hugo Minas, jornalista, escritor e fã desse cara. Ele está sempre citando esse título, essa obra de Roberto Chiniachink. Inclusive eu já li esse livro alguns anos atrás, super recomendo. Pare de dar murro em ponta de faca. Alguém aqui literalmente já deu algum murro em ponta de faca? Sabe como dói? Mas estou falando sem luva, sem proteção. Mas não façam isso, crianças, nem façam isso, crianças grandes. Boa noite, Cecília. Boa noite, Hugo. Hugo já está na área. Antes de adentrar aí com o nosso convidado especial de hoje, na nossa Happy Hour, Irmãos de Luz, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado pelas visitas, pelos seguidores. Estamos também no YouTube, tá? Peço o engajamento lá, estamos engateando ainda, estamos com 80 inscritos. Nossa meta nesse momento é 100 inscritos, então passe lá no YouTube, Irmãos de Luz, só procurar, vai achar. Assista os nossos vídeos. Boa noite, Elizabeth Barbosa, minha grande amiga e irmã. Obrigado pelo suporte que tem me dado aí ultimamente. Você é fundamental, tá na vida por acaso, sua presença divina tem me ajudado muito. Nosso humilde espaço aqui, o Hugo já vai entrar aí, já está aguardando, fazendo aquecimento dele, alongamento, para entrar. Para quem não conhece o Irmãos de Luz, o Irmãos de Luz é um grupo que nasceu em 2004, troca de e-mails, naquela época dos PowerPoint, aqueles e-mails, aquelas musiquinhas, tudo. E o objetivo que surgiu lá no grupo de estudo, lá na Liberdade, com a saudosa Meire, com Rogério, Rose, Meire. Eu falo Meire, saudosa Rose. Que Deus a tenha sempre os seus braços, continuando o seu trabalho espiritual que ela fazia aqui. E o Irmão de Luz nasceu lá. De lá para cá passamos pelo Orkut, passamos pelo Facebook, estamos lá com mais de 1000 membros na nossa comunidade. Boa noite. Nossa comunidade Irmãos de Luz. Então peço que gentilmente bote em caixa alta Irmãos de Luz e seja mais um associado lá Irmãos de Luz. Não tem, é aberta a qualquer religião, doutrina, seita, desde que equilibrada, sem fanatismo, sem extremismo, sempre a edificação do ser. Até porque o futuro das religiões é não ter religião. Então cada um segue seu caminho aí, ainda mais aqui na Bahia, Salvador, com sincretismo religioso. Ontem foi lavagem do Bonfim, esse ano eu não podia, ano passado eu fui. Hoje estava tendo a queima das fitinhas do Senhor do Bonfim, achei muito legal isso, porque minha fitinha está lá no meio, a do meu filho está lá no meio. E segundo a orientação lá, a crença, as fumaças vão levar as fitinhas queimadas para o céu. E assim seja, né? Que nossos pedidos sejam realizados aí. Quem subiu a colina sagrada e deixou lá essa identidade baiana aí do secretismo religioso, catolicismo, candomblé, umbanda, aberto a todos. Peço gentilmente a vocês aí que para darem uma força ao nosso canal, ao nosso perfil, nós temos uma campanha aqui que a gente está sempre permanente, chamada Pix Solidário. Você doa um Pix de qualquer valor, pode ser 50 centavos, R$ 1, R$ 2, para a manutenção desse canal e do perfil. E ajudamos instituições parceiras. Por exemplo, temos aqui a Cesta de Amor, a minha amiga Vanessa, que faz um trabalho belíssimo ajudando pessoas de rua. E a gente, com a questão de confiança, fazer o bem sem olhar a quem. Mas se quiser uma auditoria, a gente também fica disponível a prestar contas, sem problema nenhum. Lá para uma conta separada. E a gente destina aí também ajudar o conserto e reparo do telhado da Casa de Amparo Chico Xavier, na Boca do Rio, Salvador. Faz um trabalho não apenas mediúnico, espírita, atendimento fraterno, como também, como todo centro espírita, ajuda na parte social, leva brinquedo para crianças. Todo centro espírita, aqui na Terra, ou qualquer entidade, qualquer instituição, precisa manter energia elétrica, precisa manter condições de faxina, e precisamos lá reforçar essa questão da faxina do meu amigo Fábio Alex. Precisamos ajudar a manter. Então cada um aqui
você pode procurar diretamente a Casa do Paulo Chico Xavier, tem aí o perfil no Instagram, entrar em contato no DM aí com o Fábio, o Jana, que estão mais à frente, e ver como pode ajudar, ou pode ajudar através do Irmãos de Luz, que você ajuda a manter nosso canal também. Então, parte desses recursos aí, qualquer valor, a gente vai destinar, palavra minha, juramento que eu faço aqui perante a espiritualidade, que a gente ajuda a Cesta de Amor, a Casa do Pai Chico Xavier e outras que infelizmente eu tive que parar de ajudar, porque a realidade terrestre aqui está pedindo outras prioridades, como alimentação, aluguel, energia também, e a gente vai nessa luta aí, enquanto encarnados, para a manutenção do nosso espaço. Então, e antes que alguém pergunte qual é a chave, sempre eu coloco no rodapé no YouTube, aqui, você pode doar para a chave ENGM Trajano, ENGMTRAJNO, @hotmail.com, ou a chave trajanomanuel@gmail.com. Qualquer valor, 50 centavos, R$1, 2, 5, 10, 100, 1000. Mas, assim, é para a manutenção do canal. Então, nós fazemos nossa parte aqui. Eu completei agora, em 7 de janeiro, eu completei 2007, estou ficando ruim de conta já, eu era tão bom nisso, 18 anos de doutrinárias, formação em curso de passe, trabalho com mediúnica, e de lá para cá, cada vez ganhou força aí por causa da pandemia, esse espaço aqui com as lives. Então assista nossos vídeos no Instagram, no YouTube e saiba como poder ajudar. E vamos ao trabalho, ele já está na área, só espero que hoje eu possa ver o rosto dele, né? Porque de vez em quando o YouTube e o Instagram, o Instagram ele apaga tudo aqui. Boa noite, Zari, Elizabeth. Solte um aviãozinho aí pra galera, nos ajudem aí a divulgar, dar engajamento aí para encarnados e desencarnados. Papo Riso 24, não dê murro em ponta de faca. Dá murro em ponta de faca. Ele vai aparecer ou vai ficar preto? Apareceu! Ele está... Boa noite a todos. Estou lhe vendo, meu amigo Hugo, com seu cavanhaque aí, seu charme, deu uma parada no telhado. Tá mais bonito que eu, viu? Aliás, você sempre foi mais bonito que eu que não sou coisa boa aqui. Me puxaram tua cabeça aqui, esticou muito. Mas, boa noite, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez. Você me ouve legal? Como é que tá? Tô ouvindo legal. Tá ótimo, tá ótimo. Desculpe aí, eu fiz você esperar muito aí, fiz uma introdução longa para mostrar aqui a origem dos Irmãos de Luz, a caminhada, nossos objetivos, e onde né, um jabá próprio aqui dos Irmãos de Luz, para quem está chegando, conhecer. Você também pode ficar à vontade aí para falar do programa Comporte, seus trabalhos, e já passo a falar para você, porque eu falo. Não, tudo tranquilo, boa noite, gente. Sobre a live Comporte-se, na sexta-feira que vem, eu vou conversar com um mentor de empreendedorismo e tal, sobre essa questão de tirar as metas do papel, de início de ano e tudo, mas eu vou estar postando aí os cards. Mas só agradecer pelo convite e esse tema aí tão bacana, que é o pare de dar murro em ponta de faca. E assim, eu separei até alguns pontos, né, para a gente ir conversando, mas assim, é muito bom, né, assim, começar o ano ou com a leitura do livro, ou com um debate desse, que é para a gente começar o ano com o pé direito mesmo e começar a se livrar desses pesos, né, que a gente acaba trazendo e que não necessariamente são pesos, podem não ser ruins, mas que às vezes para cada um, né, cada um acaba vendo de uma forma diferente, então assim, às vezes não é necessariamente ruim, mas que exige esse cuidado. Então, mas já que você passou para mim para começar, eu vou trazer assim dois pontos que eu achei muito interessantes assim que o próprio livro traz, né, do parar de dar murro em ponta de faca. E o primeiro ponto é o parar de reclamar. Ele traz uma história de uma mulher que ela é casada. Essa primeira já é para mim. E assim, que a gente reclama, a mesma energia que gasta reclamando, poderia estar usando para outra coisa, né? E aí, nessa história, era um casal rico e o marido sempre trabalhava. E a mulher vivia em casa, ela tinha abandonado a carreira e virou dona de casa.
porque achava que não precisava trabalhar porque o marido já ganhava o suficiente. Aí ela começa a pedir pro amigo do marido, que foi lá almoçar, para tentar convencer o marido a trabalhar menos, porque eles não precisam, assim, trabalhar tanto para ganhar mais dinheiro, porque eles já estavam bem e tal. Aí esse amigo fala assim, olha, pelo que eu conheço do seu marido, ele não está trabalhando por dinheiro. Ele está trabalhando por realização. Então, assim, a questão não é ele parar de trabalhar. É você trabalhar essa expectativa e começar a construir sua vida. Você pode arranjar um esporte novo, uma faculdade nova, um trabalho e tal, que é para não ficar nessa dependência, nessa expectativa, a ponto de toda hora ficar cobrando para seu marido parar de trabalhar. Eu achei isso assim tão interessante, que assim, a gente reclama, reclama, reclama e a gente não faz nada. Às vezes a gente entrega o nosso futuro para outra pessoa, como se dependesse dela, sabe? Assim, e assim, não é o sistema que cria nada, somos nós que criamos o sistema. A gente fica com essa coisa de governo vai fazer, o governo não vai fazer nada, sabe? A gente fica dependendo como se eu preciso do governo, preciso ou de outra coisa, e aí ele vem e fala, para de reclamar, começa a construir, e você vai ver que não tem governo certo. O governo, mesmo se ele quiser dar conta de tudo, ele não consegue. Tem uma limitação ética, moral, mas tem uma limitação também que, materialmente falando, não dá para dar conta de tudo. Então, a gente acaba tirando um pouco isso da responsabilidade do outro. Né? Quanto mais a gente reclama, né? Assim, eu não vou... o outro que ficou de fazer, e se ele não fizer, vai ficar sem, sabe? Então, assim, lógico, para educar, faz até parte da educação, porque a criança, o jovem, ele precisa aprender. Mas, assim, até que ponto, assim, fica nessa agonia de cobrar uma coisa, de ficar vivendo reclamando, aí acaba virando uma péssima companhia, ninguém quer ficar perto, todo mundo começa a se afastar e a gente acha que é obsessor, sabe? Então, assim, e um outro ponto que ele traz, e aí eu já passo para você, que o abandonar identidade morta. Eu achei esse termo tão interessante, né, da mesma forma que ele traz, que ele fala da âncora neurótica. Eu achei isso também tão interessante, porque, se às vezes ele te pergunta assim, por que é que a pessoa que está começando a empreender, ela às vezes não está conseguindo ter sucesso? E aí ele responde assim, porque às vezes essa pessoa ainda está com a mentalidade de ser empregada de alguém, ela ainda está presa ao CLT, e às vezes ela assim, não consegue seguir na vida dela de empreendedorismo, como essa mentalidade dela de achar essa personalidade ainda tem razão, acaba travando um pouco. E sobre a parte da âncora, eu achei também interessante, porque assim, a gente vê tanta coisa, tanta pessoa que a gente usa para se auto-sabotar. Aí ele fala assim, conta a história da mulher que quer voltar a trabalhar, mas está com medo de, por causa do filho, não se acostumar. E aí ele fala, vai com os avós, não vai nem lembrar da mãe, e a mãe está aí preocupada, como se ele fosse, impedindo ela de trabalhar, como se ele fosse sofrer, como se ele fosse morrer, e o menino vai passar as férias com os avós, não vai estar nem aí para a mãe, não vai estar nem aí para o pai, e os pais às vezes preocupados como se o menino não fosse se virar. E aí isso acaba travando. E isso acontece muito. Eu tenho um amigo que ele falou assim, filho não tem a obrigação de cuidar dos pais. Eu achei assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, rápido ver o que ele vai falar mais. E assim, a intenção dele não foi não cuidar, porque a gente vai cuidar. A questão é, eu não vou parar minha vida para cuidar. Eu vou cuidar, mas eu não vou virar cuidador de idoso, porque eu preciso seguir minha vida também. Eu não vou poder largar meu casamento para cuidar do meu pai. Ah, mas tá doente, mas eu não vou poder parar. Porque amanhã vai desencarnar. E depois, para voltar para o mercado de trabalho, para arranjar alguém legal. E assim, lógico que a gente vai cuidar,
sabe? Os filhos vão cuidar dos pais. Mas, assim, eu achei essa parte, assim, interessante, porque a gente acaba criando essa âncora de, assim, meus avós, meus pais estão idosos, não estão podendo se locomover, eu vou parar de trabalhar para ficar com eles. E aí, do que eles mais estão precisando é de cuidador de idoso. Então, assim, beleza, eu posso parar a minha vida. A questão não é escolher parar ou não parar, mas o quanto que, assim, às vezes a gente acaba dando murro em ponta de faca sem perceber. E aí só depois, e a gente sabe que a parte da doutrina vem trazer, que às vezes o próprio espírito fica do lado de lá, agoniado, porque percebe que o sofrimento que o filho está passando, da dificuldade de estar com alguém, de arranjar um novo trabalho e tudo, tem uma parte do que ele parou a vida dele para cuidar dos pais. Então, assim, eu achei a forma que ele trouxe interessante e tem a ver com isso. Porque, assim, ó, lógico, eu vou cuidar dos meus pais. Eu vou honrar pai e mãe, sabe? Só que não sem excesso, no sentido de eu não vou parar minha vida. Eu tenho uma vida para construir também. Então, assim, mesmo que eu pare, que eu tire umas férias, que eu fique lá o tempo todo e tudo, mas, assim, mais de 6 meses não dá, sabe? É preciso, assim, ressignificar isso para poder construir também um pouco da nossa vida. Porque senão não. Eu achei interessante tudo isso. E essa abordagem do. Às vezes a carreira que a gente está querendo desistir, ela envolve status, dinheiro, mas não está dando. A gente não está feliz, sabe? Assim, vai insistir só por causa do dinheiro. O dinheiro é importante, lógico que é importante, a gente sabe disso. Mas assim, às vezes você já vai acordar de manhã, já vai naquela agonia e assim, mal consegue trabalhar direito, tão agoniado que você está, porque não está sendo mais, não está trazendo mais realização esse trabalho. Então, assim, mas pelo menos ele fala assim, ó, não troque o objetivo. Você pode trocar o caminho. Você pode desistir do caminho. Se for um objetivo legal, que é o que você gosta e tal, o caminho pode até estar difícil. Você pode até estar dando burro e ponta de faca no caminho. É como ele fala assim, a pessoa sonha em viver um grande amor. E aí tá com uma pessoa que tá machucando. Aí ele fala, ó, você pode desistir dessa pessoa, mas não desista de viver um grande amor. Porque o objetivo, o problema é que às vezes a gente desiste de tudo. E é aí que entra, assim, é bem complicado. Mas já falei demais aí. Não, eu nunca falo demais. Muito obrigado aí pela sua ótima introdução aí também. E Marcos, meu irmão, boa noite, Zari, boa noite, Elizabeth, que chegou aí, boa noite, pessoal que está aí com seguidores de Hugo, espero que sejam seguidores de Irmão de Luz também. Se não acessei, são bem-vindos. Quando a gente fala assim, tá murro em ponta de faca, a gente não precisa dar um murro numa ponta de faca para saber que vai doer. Não precisa saber que vai doer. A gente vê que tem uma ponta de metal, salvo aquelas facas antigamente, né? Os primatas que eram de madeira, tudo, depois veio o metal. Mas até então tem ponta. Tudo tem ponta dói, né? Até na área de segurança do trabalho também, a gente sabe que a gente chama de perfuro cortante. Um nome esquisito, né? Além de cortar, perfura. No caso de socorrista, fala de empalamento, quando é um corpo introduzido em outro corpo, né? E aí só no hospital de emergência para poder remover. Mas tem coisas que penetram aí na alma, né? E dói. Remete a uma coisa que a gente sempre fala aqui, joguete de palavras, né? Você que é jornalista, que a gente sempre fala aquela, como é que eu deveria dizer, né? Aquela antítese, né? Entre persistir e insistir. O dar murro em ponta de faca realmente é uma insistência. É quando você muitas vezes até sabe que não faz sentido estar continuando, mas ainda assim, por vaidade, ego, teimosia, o que for, está tudo misturado, você continua. Fulano, aquela pessoa ali que está com você está, como diz um grande
palestrante, amigo nosso, ele falou isso numa palestra uma vez, ele disse assim, paixão é uma doença que a gente nunca quer a cura, né? Porque a gente fica cego, abobalhado, quer curtir aquilo eternamente, mas não entende que o amadurecimento da paixão se chama amor, né? E amor a gente convive com as coisas boas e ruins do dia a dia, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm limitações. A gente nunca vai namorar com uma pessoa, ou casar, seja homem ou mulher, parceiro, parceira, homo, hetero, o que for, a gente nunca imagina que o outro vai, do nosso lado, roncar, vai emitir gases, vai de vez em quando suar, emitir um cheirinho, ou vai ficar doente, né? Então a gente tem que, por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem que se preparar para aquilo que a gente não gosta também, conviver. Quando você falou aí da questão, hoje eu não estou com um caderninho aqui não, mas eu vou pescar do seu aí quando eu me esquecer. É para exercitar minha memória, minha ginástica mental. Antes de falar da âncora, foi muito bem, adorei essa palavra âncora, para remeter quando a gente fica, para não falar atoladinho, né? Não naquela música de funk, atolado aqui no sentido de areia movediça mesmo, né? A gente fica patinando nunca andei na neve, nunca andei mas eu já andei em pista de gelo, no shopping, e é como se você ficasse ali patinando, não sai do lugar, né? Carro, quando escorrega, pronto, não sai do lugar, o pneu patina, né? Mas a gente pensa que está avançando. Então eu gostei desse âncora aí, porque também pode ser atolado no sentido preso mesmo ali, ou então rodando em círculos, né? Mas daqui a pouco eu chego na âncora. Essa questão inicial, eu me lembrei da primeira parte que você falou, eu me lembrei, enquanto você falava, daquela música do Skank. Aí o pessoal fala, mas Trajano, você musicaliza tudo. Eu não sou músico, mas eu gosto de musicalizar. E tinha uma música lá no início da carreira do Skank, que ele cantava, se chamava Indignação. E ele falava, ou cantava, a nossa indignação é uma mosca sem asas, ultrapassa a janela de nossas casas. Indignação, indignação. A, a reclamação, a indignação, acho que é uma coisa inerente à nossa natureza. A gente pode até, um tom de desabafo, revolta, que é uma coisa mais pesada, né, mais fisiológica, a gente tem o direito, digamos assim, de ficar chateado. Poxa, eu vejo uma cena ali, tem uma fila, 200 pessoas na fila e só botam 2 atendentes. É normal reclamar, para que a fila ande, mas reclamar o quê? Procurando a pessoa certa, um gerente, um supervisor. Aí entra muito o que você falou, não adianta nada ficar lá na fila só esbravejando. Se é para reclamar e resolver, peraí, quem é o responsável aqui? Também não vai resolver fazer escândalo, ser filmado para postar no Instagram, no Facebook, né? Nem na rede do WhatsApp, não parar no jornal. O sensacionalismo, você que entende bem aí dessa área de jornalismo. Hoje tudo, vou até fazer um jabá aqui de brincadeira, com todo respeito, tudo hoje é alô Juca. Toda hora eu recebo um vídeo aqui, o cara tá lá na paralela, uma coisa normal, um engarrafamento, o cara grava o vídeo, alô Juca. E esse engarrafamento aqui, Juca, que absurdo, todo dia isso aqui no ferryboat, não acaba nunca, Juca. E todo mundo manda vídeo pra Juca. O Juca, ele não vai resolver o problema do engarrafamento. Quem tem que resolver o problema do engarrafamento do São Joaquim ali é o ferryboat, é o terminal São Joaquim, é a Intermarítima, é a Gerba que fiscaliza. Mas hoje em dia tudo é alô Juca, alô Bocão, tal. Então, então, aí já que você conhece dessa área, para não fugir muito do tema, pessoas que se aproveitam disso, ganham audiência em cima disso, ganham anunciantes nos comerciais em cima da reclamação coletiva. Porque todo mundo hoje posta tudo, manda pelo WhatsApp, manda para não sei o quê. Hoje é que eu quero chegar com minha parte aqui, para não me alongar demais. É que a reclamação, e aí eu estou me incluindo aqui, viu? Eu estou dando minha cara a tapa. Eu estou me incluindo. É uma coisa que eu tenho que me disciplinar muito ainda. Acho que eu já fui pior e melhorei. Quando a gente fala uma
coisa, a gente tem que ser o exemplo daquela coisa também. Eu acho que o oposto da reclamação é a gratidão. Eu acho que tudo passa em reverter a polaridade. Sair de uma energia ruim, que não resolve nada. Agora, não confundamos, já que esse verbo pode, viu? Me desculpe se eu estiver falando errado, que a gente não confunda a reclamação formal de direito, porque as coisas muitas vezes. Eu ouço muitas pessoas próximas de mim dizer: pô, Trajano, você reclama tudo. Realmente, eu reclamo tudo. Meu filtro hoje, meu desafio é reclamar como reclamar. Porque, por exemplo, eu estou vendo um problema aqui no condomínio, que vai atrapalhar muita gente. É uma reclamação, chegar lá educadamente, polidamente, a síndica, a administração, olha, aquilo ali para cá não, vai cair muita gente ali. Isso é uma reclamação salutar. Olha, tem um restaurante ali, uma loja, um fast food, que não tá, vou dar um exemplo aqui, um chute. Não está dando guardanapo. É uma reclamação que eu preciso fazer, o órgão do consumidor. Para que a fiscalização vá lá e saiba do problema e corrija. Aí que a gente chama de gestão reativa. Só resolve quando tem uma multa ou notificação. Porque o proativo não existiu. Agora, aí eu vou dentro agora para passar a palavra para você. A reclamação exagerada, desnorteada, atirando para todos os lados, realmente eu concordo, gênero, número e grau com você. É uma energia ruim, afasta, incomoda, sabe? Poxa, e a gente não se aplica o efeito espelho. O que é o efeito espelho? Se eu fosse Manuel Trajano, eu gostaria de ficar perto de Trajano, ou perguntar para ele mesmo, se eu me deparasse comigo mesmo, eu gostaria de ficar perto de mim? Seja sincero. Se você começar a listar, poxa, cara chato, reclama o tempo todo, só fala coisa negativa. Isso que a gente falaria dos outros, né? Mas quando a gente se coloca naquele lugar, poxa, só fala de futebol, chato, isso não varia o assunto. Eu me afastaria. Não, não, peraí, reclama o tempo todo de tudo, não fala coisa boa. Eu me afastaria. Será que a gente tem esse discernimento? A gente falou sobre o feedback semana passada. Esse feedback sozinho a gente tem condição de fazer. Hugo, se você encontrasse com você, fale sinceramente, não precisa responder agora não. Você ficaria perto de você? Ou você se afastaria de Hugo? Não precisa responder publicamente não. Depois você responde para você mesmo, se você quiser. Porque isso é autocrítico. Não é autocrítico. Então, acho que, para no meu lugar encerrar a minha fala, acho que tudo passa pela questão da energia. Se a gente reverter essa polaridade e transformar essa energia que você falou, e canalizar para uma coisa boa, produtiva, ajudar o próximo, transformar em gratidão. Jesus disse: já tens a recompensa. Eu rezo, Ave Maria, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Que fé é essa que eu falo, seja feita a tua vontade? Estou reclamando o tempo todo. E só para finalizar mesmo agora de vez, porque eu já comecei, só vou fechar. A questão da âncora. Achei perfeito. Para quem não sabe, o que a âncora faz? A âncora é aquela peça pesada, parece um T, curvo, com a cabeça curva, e os navios, os cruzeiros, jogam lá, descem até o fundo do mar para encostar na terra e fica lá. E num elos, de uma corrente contínua, lá, uma corrente de elos, de aço, segura ali para que ele não se movimente daquele lugar. E a gente fica preso pelas nossas mentes, se atrasando. Aí você usou uma palavra aí, me corrija se eu estiver errado, você usou a palavra sabotagem. A gente se sabota, a gente se engessa, a gente se trava. Por quê? Essa semana eu estava vendo aqui em algum lugar, não sei, é tanto vídeo que eu vejo que eu não vou distinguir qual foi a rede social que eu vi. Acho que foi Instagram, foi YouTube, não me lembro, acho que foi Instagram. E falava, acho que foi aquele do Irmão de Luz mesmo, falava da questão energética da reclamação. Como é que fisiologicamente cada célula nosso do corpo reage à reclamação. Achei tão bacana aquilo. Porque a reclamação tem a ver com o pensamento. A gente já falou aqui sobre água no corpo. A gente já falou sobre água no pensamento. Gente, o nosso corpo, ligado ao cosmos universal, claro que falar é fácil, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para mim também.
Eu sou espectador e ouvinte do que eu estou falando, né? Então a gente entender que cada célula dessa, de trilhões, quadrilhões, responde a cada pulso positivo ou negativo se você está fazendo uma gratidão ou uma reclamação. E as doenças que são psicossomáticas têm a ver com essa energia que fica ali presa, escurecida, porque tudo é cromoterapia. Quando a gente perde essa energia, ou negativa, aí o Hugo foi muito feliz nessa fala aí, quando ele falou da obsessão. A gente tem uma mania de terceirizar tudo. A culpa é do outro espírito, a culpa é do chefe, a culpa é do... A gente acha. Mas a gente atrai tudo isso que a gente está criando aqui dentro. Então, assim, quando você... Aí é o que as pessoas têm medo de aceitar, Hugo, que é a chamada auto-obsessão. A gente se auto-obsedia. Muitas vezes, como você disse aí, não tem nada a ver com o espírito que colou em você e está ali tumultuando, não. Muitas vezes é você que está atraindo ele para você, porque está vendo no meio uma oportunidade, uma brecha, um canal, de dizer, opa, olha o vampiro chegando, eu vou fazer a festa ali. Achei um que se destrói mentalmente, eu vou colar nele. E toma energia deletéria, toma energia pesada, e você vai ficando fraco, desanimado, tudo. Atrás de tudo que você está falando é fácil de falar. Não é fácil de falar, não, porque é difícil, porque também eu estou me incluindo também na minha fala. Mas, assim, é um processo de reconstrução. Outra palavra que você usou aí, que você foi muito feliz. Por isso que é bom conversar com o jornalista. Você falou aí, ressignificar, que é a palavra da crista da onda do momento. Dá um novo sentido e significado às coisas. Quebra de paradigmas, mudança de contextualização. Não é de valores, é de contextualização. Eu mesmo sou um crítico aqui, desculpa, eu estou falando demais, já vou encerrar. Eu mesmo sou um crítico aqui do excesso de mimimi que a gente vive hoje pisando em ovos. Eu gosto quando o Hugo fala comigo, posta ali aquelas... Acho que eu até criei um perfil aqui, um perfil não, criei até uma comunidade aqui, tem um cara de adepto aqui, uns pouquinhos amigos, chamado Humor Nostálgico. Eu gosto daquele humor nostálgico da Praça é Nossa. Eu gosto daquele humor dos Trapalhões. Essa semana a gente teve a gente fala perda, né? Mas na verdade quem ganhou foi o mundo espiritual, porque ele cumpriu a passagem dele aqui. Nela Torraca, Barbosa. Poxa, eu era fã de TV Pirata. Eu até brinquei aqui espiritualmente. Poxa, quem deve ter recebido Nela Torraca lá foi Guilherme Caran. Eles faziam aquela dupla do macho cuspindo no chão, né? Aquela questão do sou muito macho, cuspia. Que é isso aí? Aí o outro chegava lá com tipo uma pata-pata passando a cabeça, e o outro, isso não é coisa de macho. Aí o outro pegava um pente daqueles assim, penteava o cabelo, né? Homem aqui, ó, aí Guilherme Caran fazia muito bem, ele pegava, me arrepio, só não lembrar, porque é uma época boa. Guilherme Caran pegava aquilo, não era masculinidade tóxica, não. Era uma forma de brincadeira saudável de falar do machão, né? Ele pegava um sabão assim, eu só tomo banho aqui, ó, me esfregando aqui, homem não fica usando creminho, não, viu? Então eu fico imaginando a cena aqui, Nela Torraca encontrando com Guilherme Caran. Mas enfim, passar a bola para você aí, acho que eu estou muito feliz de cada palavra. Eu não usei o caderninho aqui não, mas boa noite. Milena, tô aí. Beijo, Milena. Milena, disse Milena. Eu tô com óculos, mas acho que meu grau não está atualizado não. Valeu. Obrigado pela visita. Você falou aí, pode aviãozinho aí. Você falou aí, assim, eu achei também muito bacana, assim, primeiro a questão do corpo, porque assim, o corpo produz hormônio de acordo com o pensamento, e ele não sabe se aquilo está acontecendo ou não, ele vai criando. Então, assim, às vezes, tem muito caso de câncer, por exemplo, que o corpo produz tanto aquela substância da mágoa que para não ter nada, sabe? Então, assim, ao invés de ele produz a substância para o corpo se movimentar, como se estivesse acontecendo. Como ele não sabe se está acontecendo ou não, ele produz. Só que aí, ao invés de... É a mesma coisa da adrenalina. A pessoa está com medo, aí o corpo produz a substância como se fosse preparar para correr, mas ele não corre. E aí acumula, e aí vira doença. E aí, assim, e um outro ponto também,
você falou aí que eu achei interessante, que foi a questão das crenças erradas. Porque, assim, o que seja feito à tua vontade é para melhor. A gente acha que, mesmo se tivesse no planejamento reencarnatório uma queda, continuar no chão não está no plano de Deus, não. É para levantar. Então, assim, até esse tipo de crença de que, assim, a importância de ressignificar, porque Jesus falou, ajuda-te que o Senhor te ajudará. Às vezes a pessoa sofre uma situação e, justamente depois que ela recomeça, é que começa a dar tudo certo na vida dela. E ela, por achar que tem que confiar, esse negócio de temente a Deus, isso aí é criança que vai para a igreja e fala que é temente a Deus. Porque, assim, você temente a Deus, você não faz nada. Então, assim, como é acreditar em um monte de coisa que, assim, nas interpretações, a pessoa nem lê o evangelho e acredita no que o outro diz, e o outro vem com preconceito, vem com um monte de coisa. E a pessoa não percebe, acha que é Jesus que está falando. Então, assim, são crianças mesmo que estão na igreja orando. E aí, além dessas crenças erradas, eu lembrei de uma parte que ele fala também no livro, que eu achei interessante, você tocou no assunto aí, que foi quando ele fala em enterrar seus mortos. Que ele fala assim, ó, se você casou, está com filho, é aniversário de sua filha, você vai chamar aquele seu amigo que é banda voou, que sempre vomita porque está bêbado, que sempre fica falando mal, que fica, sabe? Assim, não, esse aí é um morto que não cabe mais na sua vida hoje. Você está em outra vibe. E aí eu lembrei também de uma piada, que aí, assim, e é interessante também, que o cara tava no carro, e aí ele tava, assim, tava bêbadozinho, né? E aí parou na Blitz. Aí o guarda fez lá o atendimento, viu lá que tinha álcool, deu a multa e liberou. Aí o cara saiu, o bêbado saiu no carro dirigindo, e aí daqui a pouco a Blitz de novo. Aí ele falou, meu Deus, que azar danado. Aí parou, pô, você bebeu, fez o teste lá e tomou multa de novo e foi. E aí isso aconteceu no caminho de casa dele umas 5, 6 vezes. Ele saía de uma Blitz, caía em outra. Saía uma Blitz e toma multa. Aí teve uma hora que o guarda chegou para ele e falou assim, meu irmão, se você sair da rotatória, você vai seguir seu caminho. Você só parou na mesma blitz. Você está aí preso na rotatória. Então, na hora de pegar o caminho direito e seguir sua vida. Se você está nessa rotatória aí, toda hora você está caindo na blitz, sendo multado. Então, mas eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente vai se afastar mesmo. E às vezes a gente insiste em estar com esses mortos que o Roberto fala, e às vezes a vida não anda por isso. Assim, às vezes a pessoa já disse que não quer compromisso, por exemplo, e você acha que ela vai mudar, insiste, e aí não muda, sabe? Aí você se apega. Então, pô, já não disse que não quer, vai insistir, vai procurar outra pessoa. Tem quem queira, é muita crença limitante, é muita... tá difícil encontrar uma pessoa que queira namoro, encontra, sabe? Pode ser difícil para o carnaval, mas encontra, sabe? Eu não consigo trabalho porque eu conheci uma pessoa que hoje é secretário de prefeitura e ele ele terminou o 2º grau, ele não é formado, mas tem o network dele, e às vezes a pessoa tá, lógico que a parte acadêmica é importante, mas assim, às vezes a gente foca tanto de que eu não tenho um currículo legal e eu não vou nem mandar meu currículo. Por que não? Mande. Hoje em dia, o que as pessoas mais estão valorizando é ser a outra pessoa de confiança. A parte de conteúdo do trabalho, pega no caminho, vai treinamento, faz qualquer coisa, mas então, assim, a gente aqui, nós somos de confiança. Todos nós aqui. Não só eu e Trajano, mas você também está assistindo. Então, assim, são várias crenças que a gente fica insistindo ali, sabe? Mas, assim, como vai ser importante estar nesse novo ambiente e o não desistir. Aí, assim, um pouco que você falou aí mais cedo, porque ele fala assim, ó, se você mora numa fazenda, está querendo água, e a água
está a 10 metros de profundidade, você tem que se comprometer. Não é a mesma coisa de namoro. Você acabou de ficar com a pessoa. E assim, às vezes você não dá tempo para que conhecer melhor e tal. Lógico que cada caso é um caso. Mas assim, às vezes vai precisar conhecer um pouco mais. E a mesma coisa nessa questão da água. Tem gente que vai cavar 2 metros, não acha água, vai para outro canto. Aí não vai achar água nunca, porque ele está até isso. Então, assim, é preciso o foco de, não, eu vou cavar aqui até os 10 metros para poder encontrar água. Então, assim, lógico que cada caso é um caso, assim, tem um momento mesmo de seguir, mas é aquela coisa que ele fala, que eu falei no início, não desista do objetivo. Se aquela pessoa, por exemplo, você quer viver um grande amor, e aquela pessoa não está na mesma vibe, desista da pessoa, mas não desista de viver um grande amor, porque você encontra um grande amor. Então, mas eu achei bem interessante aí você ter falado, e aí eu lembrei dessa piada também, porque o rapaz estava levando multa à toa, porque não saía da rotatória. Você falou dessa piada aí, e hoje a gente se diverte muito com os vídeos da vida real, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera apontada para alguma coisa, ou então às vezes é a câmera de segurança de algum estabelecimento que vaza. Infelizmente, aí que acho que a gente também tem que aprender a fazer o filtro, né? Se a gente quer assistir um jornal que só passa violência o tempo todo e tragédias, e aquilo ali meio que destrói nossa autoestima, até vai para rua de ficar com medo. Ou você se diverte por vendo o próprio canal Vídeos Divertidos, né? E aí você falou esse negócio do trânsito, aí eu me lembrei que não foi gravado, foi uma coisa real. A câmera, eu tô rindo antes da hora, porque é muito cômico. A câmera apontando assim para uma blitz, né? E o agente, sei lá, não me lembro aqui se foi uma polícia rodoviária ou foi um agente de trânsito, ele faz o sinal com a mão assim para para o cara parar, né? O cara parar o carro. Você sabe o que o cara do cara faz? Ele bota a mão do lado de fora do carro, assim, no agente, e segue. E aí, o agente, ele pega a moto e vai atrás do cara, porque legalmente falando, ele furou a blitz. O cara foi lá e mão com mão no agente. Aí você fica se pensando, pô, que nível. Eu não consigo ter essa cara de pau e fazer essa gracinha. Agora, saindo de gracinhas que acabam mal, né? Porque tem brincadeiras que acabam mal. Eu cresci muito vendo aquelas pegadinhas de Gugu, Silvio Santos. Tinha umas que eram meio pesadas mesmo, sem graça, né? Mas não vou citar aqui não, senão não tem espaço para lá, para não fugir do foco. Mas, recentemente, infelizmente, aí teve um fato lamentável que teve em São Paulo, que todo profissional erra. Qualquer profissional erra. Todos os profissionais cometem erros, muitas vezes erros até fatais. E aí, um caso que teve lá da polícia, e olha que eu estou falando aqui, eu sou um defensor da instituição policial, tenho vários amigos policiais, não estou criticando aqui a polícia, longe de mim, mas foi um fato assim, que poderia ter sido evitado. Foi aquele caso do estudante de medicina lá em São Paulo, recentemente, que 2 guardas foram atrás dele, a arma acabou disparando e um jovem, né, estudante de medicina, acabou vindo a óbito, porque também o policial ele não precisava sacar a arma para um jovem que estava desarmado, estava só se rebatendo, agredindo. Aí aquela discussão do uso desproporcional da força, né? Porque o jovem só estava dando tapa, empurrando os guardas, 2. E o cara, infelizmente, depois ele já se apresentou chorando, arrependido, tudo. Mas enfim, o jovem acabou vindo a óbito. Mas descobriram uma câmera mostrando como é que tudo começou. Você vê a banalidade da coisa. O carro dos policiais estava parado, assim, tipo numa faixa de pedestre. O jovem, acho que estava vindo de uma festa, de calça e sem camisa, ele passou pelo carro da polícia e só deu um tapa, assim, tipo no para-brisa. Os 2 policiais
saindo atrás dele, aí desencadeou perseguição, foi para dentro e acabou da forma que acabou. Mas tudo começou por uma brincadeira. O cara estava ali, sei lá, cheirado, alcoolizado, não sei. Eu sei que ele passou e só deu um tapa no para-brisa. Não justificaria nem correr atrás do jovem, né? Mas, assim, tem muito a ver com o que você acabou de dizer aí. Diante das crenças limitantes, os egos inflados, as vaidades, é tipo assim, não estou dizendo que é o caso, mas vou dizer assim, poxa, peraí, estou aqui no trânsito, aí passa lá um doido, ou que não seja um doido, seja uma pessoa zoada, dá um tapa no meu vidro, isso justifica. Eu, até como cidadão, eu saí do meu carro para ir atrás, vou pegar uma arma, né? E aí tem, tá dentro desse contexto. Aí é como diz um terapeuta aqui, que eu não gosto de ficar citando nomes, porque eu não tenho autorização para isso, mas tem um terapeuta muito conhecido nosso, que dentro das palestras dele, os vídeos dele, ele falou uma palavra lá que me chamou muita atenção, que é a hipervigilância. A gente vive tão hipervigilante, tão estressado com coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer. São coisas que a gente fica presumindo que pode acontecer. E aí, dentro desse contexto, é o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o meu gesto. O outro lado pode interpretar como uma injúria racial, um racismo, uma homofobia, não sei o quê. Porque hoje, se a gente tem que pensar no que fala, aí você. A gente já conversou sobre isso aqui em outros papos, risos. Essa mudança de geração, essa mudança de tempos, com o perdão do trocadilho, leva tempo. Eu, por exemplo, falar por mim. Eu fui educado, criado, me diverti, e acho que você também. Você é mais novo que eu, mas acho que você pegou uma boa época ali. Você já pega a Praça Nossa até hoje. Aqueles tipos de piada da Praça Nossa estão aqui no nosso inconsciente. Poxa, eu cresci vendo de Mocó chamar Mussum de negão, crioulo, e não via Mussum se zangar. Nem nos bastidores das reportagens, nem nos documentários, nem no filme, a biografia que está na Amazon sobre Mussum, né? Ele, em um momento, baseado em fatos reais, ele não se incomodava com isso, não. Sargento Pincel, careca, ser chamado de bicha, tudo. Dedé, ser chamado de bicha. Cabeça chata, Raimundo Nonato, cabeça chata. Chega hoje com um cearense, brinque com ele. Ô, seu cabeça chata, mesmo que ele não tenha cabeça chata, vai dar briga. Então a gente cresceu vendo o Cacete do Planeta. Cacete do Planeta, você sobreviveria hoje no Brasil, com aquele humor? TV Pirata sobreviveria hoje? Aí a gente hoje é submetido a um tipo de humor. Graças a Deus, esse programa lá, acho que a coisa começou a decair com o Zorra. Pois Zorra Total, não sei o quê. Salvo um ou outro personagem, mas a maioria não tem graça nenhuma. Desculpa aqui se eu fazer uma crítica pública, respeito quem gosta, mas eu não consigo achar graça com Paulo Vieira, Tata Werneck, Fábio Pochá. Eu não consigo achar graça com esse povo. Porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. As crenças limitantes. Muita gente fala em democracia, liberdade de expressão, prega isso, mas quando é algo que ela não gosta, depois que eu estou abordando esse do humor, quando é algo que ela não gosta, ela se fere, ela se melindra. Eu já vi um debate uma vez aqui, acho que foi Marcos Mellen, não sei se estava junto com aquele Marcelo Adnet, não sei se estava junto como é o nome do ex-companheiro Léo Hassum, não sei se estavam os três ou dois dos três, não sei. Eles estavam falando sobre ética no humor. Quando é que o humor ele consegue ser engraçado e respeitoso ou não ferir uma classe ou alguém? Por que eu estou trazendo isso para crenças limitantes que você falou? Porque você pode fazer a liberdade de expressão de uma forma respeitosa sem ferir o outro. Mas porque eu insisti naquilo que pode ferir para ver até que ponto vai. Essa semana veio lá completou
acho que 10 anos, 20 anos, daquela carnificina do Charlie Hebdo, jornal, analistas que faziam humor, Charles. Você pode fazer seu humor, mas por que eu vou fazer um jornal botando zombaria com a Ayatollah Khomeini, sabendo que naquele grupo tem radicais extremistas enlouquecidos, como qualquer religião pode ter, qualquer doutrina pode ter extremistas. Eu tenho extremistas no espiritismo, eu tenho extremistas no budismo, eu tenho extremistas no catolicismo, porque não é da religião, é do ser humano. Mas, para voltar para a leveza aqui, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? É que a gente tem que saber o limite das coisas. O limite das coisas, e aí entra a diferença entre persistir, insistir, dar murro e ponta de faca ou não, a gente tem que estabelecer para a gente limites. A gente tem que estabelecer também para o outro limites. Isso não é censura, isso não é proibição. Isso aí é apenas... Quando você falou aí a questão do pai e da mãe, que, a meu ver, eu fiquei escutando aqui, analisando, não vou dizer aqui que eu concordo ou discordo, mas como diz aquele personagem da escola do professor Raimundo, há controvérsias. Ele falava, há controvérsias. Porque quando você fala assim, a gente não tem, você não, né? A citação que você fez, a gente não tem a obrigação de sustentar pai e mãe. Mas quem é que tem coragem, tem sã consciência de abandonar pai e mãe? Aí você foi muito feliz quando você falou assim, não é parar de ajudar, é definir prioridades. Eu venho de uma família, então meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aí eu caso, tenho minha nova família. Eu estou abandonando minha família de origem? Não. Minha mãe está lá, meu pai já foi, minha irmã está aí na live também, ela assiste Zag, eu moro com minha mãe. É mãe. Vai ser sempre mãe até o fim da vida. Claro que ela vai deixar de viver a vida dela, né? As viagens dela, os amigos, ela não vai deixar de fazer. Mas, assim, eu acho que você foi muito feliz quando você falou assim, não é parar, é definir prioridades. Isso não significa abandono, mas tem muita gente que literalmente abandona. É o estorvo, é um fardo, eu vou deixar ali no asilo e de vez em quando eu vou lá. Aí já é outra coisa. Mas Jesus disse, honrai a teu pai e tua mãe. Porque foi através deles que você fica. Ah, Trajano, mas você está falando honrar teu pai e tua mãe. E aquele pai e aquela mãe, principalmente o pai, que estupra, violenta e bate, eu vou honrar um sujeito desse? Eu estou falando em condições normais de temperatura e pressão. Estou falando em condições normais. Claro que situações dessas, que o pai não ama o filho, eu volto a repetir aqui um assunto chato, mas é necessário tocar nessa ferida. Um dia desse aí no jornal sensacionalista mostrou um pai e uma mãe que foram presos porque violentaram o filho de 8 meses. Escondendo o rosto. Ele disse, gente, você pode dar qualquer nome para isso aí, mas não é pai e mãe. E quando eu falo violência aqui, eu estou falando de violência sexual. O menino, a criança, o bebê tinha lesões na região do ânus e da genitália. Pai e mãe. Eu vou chamar isso de pai e mãe? Não. É monstro na forma humana. Por que eu estou trazendo essa... Desculpa, não estou querendo fugir do assunto, não. Estou trazendo só essa provocação porque eu só quis resgatar o que você falou ali. Porque a questão do pai e da mãe sempre é para honrar. Por isso que nos colocaram no mundo. Mas, assim, tudo tem um limite. E limite não é censura, gente. Limite é equilíbrio. Liberdade de expressão é terra de ninguém. Aí você fala, estou discutindo aí regulamentação das redes sociais. Regulamentação, mas na verdade quem está querendo fazer regulamentação quer censurar. Ponto. Porque a questão de fake news, é a minha verdade, a sua verdade, não me agrada, é outra coisa. Isso aí é uma discussão ampla que cabe à sociedade e não canetadas de quem se acha dono do poder e da coisa. Não, isso é uma discussão social. Mas falei demais para não me alongar muito, mas assim, a gente tem que... Eu achei que teve tudo... Às vezes a gente tem que botar o dedo na ferida, Hugo, para provocar
a reflexão, o debate. Mas eu respeito quem pensa o contrário, eu respeito quem pensa de outra forma, mas a gente tem que provocar a discussão para poder. E é assim que a gente cresce enquanto indivíduo e sociedade. Respeitando, respeitando. Eu lembrei porque assim, pensar, lógico que vai depender da forma que a pessoa fala, por exemplo, né? Mas assim, O nosso amigo Rivas entrou aí, ó. discordar, Rivas Dermochelo entrou aí, ó. Ele tem um irmão lá que é tricolor. Um é Bahia, outro é Vitória. Rivas da Biblioteca da que assim, Face. ele tá aí, né? E assim, ele fala assim, até um livro de romance que ela fala, diferenças não são defeitos. Sim. Então assim, você discordar não é preconceito. Vai depender de como você está botando isso para fora. Então, e tem uma lei que é a lei da evolução. Então assim, não tem como mais assim, o achar a homoafetividade assim, algo pecado, doença e tal, é dar murro em ponta de faca. Porque existe uma lei de evolução que as coisas estão andando já. Assim, não tem como, assim, as coisas estão, pode dizer, promiscuidade, aí tudo bem. Mas, assim, a, é, tem essa lei de evolução, as coisas estão dando. Então, também, assim, se tem coisas que se eu for insistir para querer que volte, eu vou estar dando um ponta de faca, porque não vai voltar mais. É disso aí para Fica preso no frente, passado, sabe? né? Então, assim, isso. Então, assim, é, e, e assim, e os meninos, os jovens de hoje, eles estão confundindo muito. A outra pessoa tem que concordar, porque se discordar é preconceito e não é. Às vezes, assim, até a exposição foi até de uma forma tão tranquila que, pô, só foi discordou, velho. Então, assim, e agora, lógico, aí eu falei de uma forma pejorativa, de humilhando, aí é outra coisa. Mas, assim, eu não concordei com você, não. Ah, você é preconceituoso. E os meninos estão assim. Eu estava agora teve o vestibular da UNEB, e o povo, os meninos falando assim, às vezes, os meninos querendo, é, assim, meio que usando as cotas para tentar passar, e aí falando literalmente de preto pobre, sabe? E assim, e no ambiente que ao redor ouvindo, tinham vários negros. Então, assim, não é a conversa em si, não é o tocar no assunto da cota e tal, mas é usar alguns termos que, mas tá tão natural, os meninos não percebem e nem os pais tocam no assunto, sabe? Às vezes conversam em casa, às vezes, e às vezes acho outra coisa, Trajano, que eu acho que é preciso estar atento. O que é falado em casa vai ser falado na rua. Não existe esse negócio de em casa pode, não existe, porque a pessoa não percebe. E é isso que a gente que tem visto mas tudo bem, em casa pode. Você pode pegar e, e mexer com o garfo, suco, e em casa pode. Peraí, você pode até estar perto de desencarnar, você até pode. Mas, olha o exemplo que você está passando. Então, assim, é preciso esse cuidado. E os meninos estão interpretando tudo como preconceito. Existe o preconceito, mas pode ter sido só uma opinião diferente, sem intenção de preconceito nem Tá nada. levando muito Ou pro então foi coração, como a gente fala. Tá levando muito pro lado do coração. Tô levando ou muito então no melindre. Muito melindre. isso. Então, e às vezes assim nem tá tão natural, assim, às vezes os meninos vão crescendo, vão comentando, vão ouvindo os pais comentarem e acha tão natural que chega na rua solto, sem perceber que às vezes é um crime, é o preconceito, sabe? Ou então o coleguinha não quer sentar comigo porque ele quer sentar com outra pessoa, porque ele gosta da outra pessoa. Não tem nada a ver com preconceito, sabe? Então, assim, é algo também para a gente discutir, mas são só situações que assim não adianta mais a mulher no mercado de trabalho. Se o homem que ainda vive na parte do machismo tá dando murro em ponta de faca, e vai doer, porque não tem jeito, sabe? Assim, é, a, é, no dia que só tiver presidente mulher no
Brasil, sem as assessorias machistas, né? Mas em outros países, a gente está no caminho, vai, sabe? Véio? Então, assim, são coisas que, assim, eu estou falando isso porque a mulher é bem mais evoluída que o homem, 1000 vezes, sabe? O machismo é porque o homem tem medo de que, assim, ó, se entrar eu perco o poder. O homem fica pensando no poder, mas, assim, a mulher está bem mais preparada. Então, mas assim, eu acho que é uma reflexão bem interessante e que essa lei da evolução está aí. Não adianta mais chegar e falar, não vou aceitar que o meu filho que é gay arranje um namorado, vai estar dando burro em ponta de faca. Porque não tem como escapar, não. É disso aí. Então, assim, é uma reflexão bem interessante para esse tema. Mas, assim, até por conta do horário, para a gente não se alongar mais. Mas, assim, foi, assim, até te agradeço aí pelo convite, pelo momento, e que a gente possa aí refletir e, se não conseguir parar definitivamente de dar burro em ponta de faca, pelo menos que a gente diminua. Vai diminuindo, diminuindo até parar. Mas foi massa. Não, que bom, é isso aí. E só fazendo minhas considerações finais aqui, também já de antemão agradecendo aí pela presença, pela disponibilidade na sexta-feira, que teoricamente não, né? Culturalmente é considerado como o dia do sextou, né? O dia do, já até fiz uma live sobre isso, sextou, um happy hour, e acho assim que essa questão do homem e da mulher é como eu estava até lendo no estudo espírita ontem, e aí eu vou pegar um gancho aqui do estudo espírita, do livro dos espíritos. Eu estava conversando com meu amigo Marcelo Fragas, e ele estava no estudo espírita, e a passagem que eu estava lendo foi justamente sobre a questão 854, eu sou ruim de número, mas a gente estava ali na 854, 853, e estava no capítulo fatalidade. E tem uma das questões que ele pergunta sobre como enxergar em relação à morte, o temer da morte, em relação aos olhos, não pelos olhos da carne, mas pelos olhos do espírito. E acho bacana essa pergunta lá, porque quando a gente olha com os olhos do espírito, a gente consegue enxergar que o espírito é imortal, que morre a carne. Então, quando que morre a carne, você está enxergando com o pensamento do você que é agora encarnado, por isso que tem medo da morte. E aí, por que eu estou pegando carona nesse tema? E quando você falou aí do questão do homem e da mulher, eu vou falar assim, como profissional de segurança do trabalho. Não, o que eu vou falar aqui agora está longe, não é machismo. Muita gente pode entender como machismo, que eu vou falar aqui agora, mas não é machismo. É que existe uma coisa profissional do gênero que não é de homem nem de mulher, mas é mais, digamos assim, neste momento, pode ser que lá na frente vai evoluir, lá na frente melhore, como já foi no passado, diferente. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Tem profissões que ainda são melhores, digamos assim, quando são mulheres. Tem outras profissões que são melhores quando são homens. Isso não quer dizer que uma profissão de mulher é uma profissão de homem. Vou dar dois exemplos aqui. Atendimento de call center. As empresas preferem mulheres. Homem pode atuar e atua, mas as mulheres são a maioria. Quer dizer que o profissional de call center é um profissional só feminino? Não. É porque no traquejo, no relacionamento com o cliente, do saber ouvir, articular as palavras, e ainda mais por um headset, as mulheres têm mais aptidão, a palavra é essa, mais facilidade. Isso não quer dizer que não possa ter homens no call center, nem discriminação. Mas aí cabe aos homens se adaptarem a esse modal feminino. Não sei se você está me entendendo. Da mesma forma, vou pegar um ambiente aqui bem hostil para as mulheres e que dificilmente, assim, ainda é minoria por uma questão de aptidão e talvez habilidade. Um ambiente da construção civil. O ambiente da construção civil é um ambiente predominantemente masculino, não é porque o ambiente quer só homens, é porque ainda está difícil, o mercado tem, não é o mercado, eu quero dizer, é a penetração. Encontrar uma mulher que tem uma liderança e saiba se impor e se firmar no meio de tanta hostilidade, digamos assim,
de tantos profissionais envolvidos ali que culturalmente muito machistas, culturalmente muito, às vezes, em baixa qualidade. Construção civil, você tem desde o chão de fábrica, como a gente chama, né, até o pós-doutorado. E nesse universo, as mulheres ainda estão tendo muita dificuldade de penetrar por causa da hostilidade do ambiente. É uma coisa que vai mudar ao longo de décadas? Pode mudar. Aí, o meio da enfermagem, por exemplo, é predominante feminino ainda. Quer dizer que não tem homens enfermeiros? Tem, mas talvez, assim, ainda tem discriminação. Pô, fulano é enfermeiro, né? Assim, não é discriminação. É que as mulheres têm muitas vezes mais traquejo para aquela habilidade, as coisas competentes, do que os homens. Não quer dizer que não possa ter homens naquele ambiente, se é que você está me entendendo. Então, assim, eu acho que é difícil hoje você cravar em 2025, você pegar todas as profissões e dizer, ó, qualquer profissão, você pode ter êxito de homens e mulheres igualmente. É muito difícil. Acho que é uma questão de conquista e avanço. Mas, enfim, é só um ponto de vista. Mas não estou discordando de você nem de ninguém. É só estou expressando aqui minha visão assim, do ponto de vista de SMS, Segurança e Medicina, Segurança e Medicina de Saúde, trabalho. Mas, assim, obrigado aí, sexta-feira bacana. É um tema que podia continuar aí com mais 1, 2 horas. Obrigado, Mara Medeiros, da visita. A gente encerra aqui agradecendo mais uma vez a disponibilidade, a boa vontade aí do Hugo. Lembrando aí, assistam a live desde o início, que perdeu, que não assistiu, assistam outros vídeos nossos. Nós estamos também no YouTube, só procurar lá Irmãos de Luz. Acompanha aí também o programa Comporte, que era projeto Comporte, hoje é programa Comporte, né? O Hugo já falou aí no início que vai voltar os shorts dele, os cartazes, aquelas mensagens curtas, né, Hugo? Que a gente gosta, aquelas chamadas musicalizadas. Hoje eu botei um forrozinho aqui para chamar atenção, né? E é isso, gente. Não vamos dar murro contra e faca, vamos agradecer mais do que reclamar, vamos entender que a vida tem seu processo macro, que não depende de nós. A gente não consegue mudar e controlar pessoas, mas a gente pode tomar as rédeas do nosso futuro com sabedoria, com inteligência emocional de Daniel Goleman, né? E equilíbrio, respirando, meditando e tudo tem um curso natural das coisas. Não adianta eu ouvir mais as pessoas, assim, os familiares, os amigos que querem nosso bem. Então, muitas vezes, o familiar, o amigo que conhece a gente há mais tempo, consegue enxergar coisas que a gente não está se enxergando naquele momento, a gente fica cego, né? Muitas vezes, por algum motivo ou outro. E não é que você queira que você deixe naquele emprego, deixe de você namorar alguém. É apenas dizendo assim, que a pessoa não está te fazendo bem, mas você tem um livre-arbítrio eu falo por mim, que eu já vi isso, depois de enxergar no retrovisor e olhar assim, poxa, minha família estava certa, só que eu não estava conseguindo enxergar, porque eu não parei para ouvir ninguém, e eu estava dando murro em ponta de faca ali, e minhas mãos estavam tudo marcadas, cheias de ponta aqui de faca. Minha mão chegou a sangrar de tanto murro em ponta de faca que eu dei, só que eu não sentia o machucado nem o sangue, porque eu estava cego, igual aquele macaquinho, eu estava cego, estava surdo, estava mudo. Por quê? Às vezes eu estava no celular. Obrigado, Hugo, aí. Boa noite, viu? Bom final de semana. Valeu, até a próxima. Tá com problema de áudio? Tá no microfone? Não. Boa noite, gente. Até semana que vem. Beijão aí, bom final de semana. Obrigadão aí, viu? Com Deus. Valeu, André. Obrigado aí, gente. Assista a live desde o início, viu? Tamo junto. Um grande abraço, Hugo. Obrigadão mais uma vez. Fui, tchau, gente.